Você já sentiu dores por um longo período, mas que não apresentam nenhuma inflamação nos locais doloridos? Essas dores podem, inclusive, causar alterações no sono e no humor, cansaço, depressão e até ansiedade. Isso pode ser um sinal de alerta para uma síndrome conhecida como fibromialgia. O mês de fevereiro é marcado por campanha de alerta e também de conscientização dessa síndrome. Para conversar sobre esse assunto, a gente agora vai ouvir a psicóloga e apresentadora Rosângela Sampaio. Bom dia, Rosângela Sampaio. Como vai? Bom dia, tudo jóia e com você? Tudo bem, graças a Deus. A gente te agradece muito por ter disponibilizado um tempo de sua vida que imaginamos é muito corrida para falar conosco aqui de Manaus. Primeiro, o que é essa fibromialgia, hein? Bom, Eric, como você já falou aí um pouquinho, a fibromialgia, né, é um incômodo que o paciente, a pessoa acometida, né, ela começa a sentir. Então, normalmente, ela tem dormência nas extremidades, ela tem uma rigidez matinal, uma sensação de inchaço, palpitações, tonturas, dores de cabeça. E nós costumamos aqui avaliar, né, de acordo com o histórico de cada paciente. Então, normalmente, se esse paciente ele tem mais sensibilidade à dor, ele pode desenvolver essa fibromialgia, tá? Outro ponto também que nós avaliamos é os traumas que essa já passou. Então, isso também tem uma relação para o desenvolvimento dessa doença. Bom, essa doença é considerada uma síndrome psicológica ou não? Bom, nós não podemos considerar como uma síndrome psicológica, porém abala extremamente o psicológico dessa pessoa, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a depressão está presente em 50% dos casos de fibromialgia. Ou seja, quando o paciente começa a desenvolver a doença, automaticamente ele tende, né, a entrar em processos de ansiedade, de depressão. Então, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. A senhora é psicóloga, é apresentadora, portanto, a senhora conversa com pessoas, procura entender cada caso, evidentemente. E nessas conversas, quais são as principais demandas dessas pessoas, cidadãos, homens, mulheres, crianças, quando conversam com a senhora sobre esse assunto, a fibromialgia? Cortou um pouquinho a sua pergunta. Você me perguntou quais são as principais queixas dessa pessoa, é isso? Exato, exatamente isso. Quando a senhora está ali conversando com as pessoas que estão ou no seu consultório, ou nessa época que a gente está vivendo via online, quais são as queixas principais? As principais queixas são alterações no sono de um modo geral, a baixa qualidade de vida dentro disso, né? Dores muito fortes. Mas aí o que eu costumo falar aqui? Eu também sou uma terapeuta holística, né? Além de toda esse aparato, né, da psicologia, mas eu gosto também de estudar muito as energias, né? E o que acontece? Dentro disso, a base de toda e qualquer doença, a gente tem que entender que ela sempre vem do nosso emocional, tá? Se eu não estou bem emocionalmente, eu tendo a desenvolver patologias e automaticamente ficar doente dentro disso, né? Então a gente precisa sempre entender qual é a raiz. Por que você está sentindo o que você está sentindo? Então, essa fibromialgia, com certeza, ela começou muito antes na sua cabeça. A gente não pode denominar como uma doença psicológica, obviamente, mas de acordo com alguns transtornos que você foi desenvolvendo, muitos traumas que você foi guardando aí ao longo da vida,
você acaba desenvolvendo determinadas patologias, e nesse caso aqui, a fibromialgia também entra nessa lista. E tem alguma causa ou causas para a fibromialgia acontecer? Como eu falei anteriormente, uma das principais é se você tem vulnerabilidade à dor. Então, pessoas que sentem mais dor, né, que são mais sensíveis, elas tendem a desenvolver mais essa fibromialgia. Então, a gente precisa pesquisar, na realidade, dentro da individualidade de cada paciente. Quais foram os traumas que esse paciente vivenciou na vida, pegar o histórico dele para que a gente consiga, de fato, entender de onde veio essa doença, né? Agora, o importante dentro desse processo de tratamento é sempre buscar uma ajuda multidisciplinar, tá? Agora nós estamos, por exemplo, né, em pandemia. E fala-se muito de pandemia, do coronavírus, e ok, nós precisamos falar e conscientizar as pessoas. Mas nós tivemos uma pesquisa recentemente que a cada 100 casos do novo coronavírus, nós temos 7.000 casos de novos casos, né, de ansiedade. Então, a gente não está olhando para essa saúde emocional, que de fato é o que desencadeia a maioria, se não todas as doenças. Para cada 100 casos de pessoas infectadas com a Covid, tem pelo menos Isso. outros 7.000 7.000 novos casos de de ansiedade. pessoas com ansiedade. Puxa, é um número assombroso. Ainda há pouco a senhora disse também que E ninguém fala sobre isso. exatamente isso. Ninguém procura falar um pouco mais, dar uma atenção maior sobre isso. Ainda há pouco a senhora disse que é terapeuta holística. E a gente foi pesquisar aqui. Isso. A terapia holística, ela promove o equilíbrio físico, psíquico, espiritual e também social por meio de alguns estímulos, né? Quais são esses estímulos? Bom, dentro da terapia holística, existem aí várias linhas de atuação, né? Então, nós podemos considerar, por exemplo, o reiki, que é a cura pelas mãos, terapia prânica, existem os florais de Bach também, radiestesia. Então, vai muito do que o paciente está buscando naquele momento, né? Mas é algo bem energético, né? Então, aqui eu busco, obviamente, quando o paciente gosta e acredita nisso, então eu trabalho isso junto também, mas isso é quando o paciente solicita, né? Porque tem gente que não gosta, que não acredita, e então a gente tem que respeitar, né? Mas é um trabalho que visa essa limpeza energética, entende? Todo esse processo de você olhar para dentro, de você limpar toda essa energia externa que você recebe, porque hoje nós estamos expostos tanto a essa situação, né, que é muito dolorosa, de pandemia, de pessoas morrendo, de vírus, de doenças, e a gente precisa, né, dar aquela respirada e de fato mandar tudo isso embora, né? Infelizmente, nós que somos aqui da área da comunicação, a gente sabe que existe muito fake news, que falam-se muitas coisas, né, que não são corretas, e infelizmente as pessoas elas não têm esse filtro, né, de olha, isso aqui eu entendo que eu posso trazer para minha vida como uma informação que faz sentido como um todo, né, ou isso aqui não, isso aqui é uma informação contorcida, né? Então eu acho que a gente precisa mais, né, cuidar desse olhar para dentro, fazer essa higienização tanto física como mental, emocional e também da nossa casa, né? As terapias holísticas, elas trabalham também essa energia do lar. Bem, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a depressão está presente em 50% dos pacientes com fibromialgia. A senhora confirma esses dados e, se confirma, por que elas estão relacionadas, essas duas doenças, hein? Sim, eu confirmo esses dados, né? Inclusive está aí no artigo que eu desenvolvi. E
vamos pensar o seguinte: você está acometido, né, com a doença, você sente dores, você sente todo esse desconforto. Automaticamente a sua rotina ela muda. Às vezes você é uma pessoa ativa, que gosta de fazer muitos exercícios, que tem uma vida, né, ativa. E dentro disso, você acaba ficando limitado, porque as dores são muito fortes. E como lidar com tudo isso, né? Então, muitas vezes, a pessoa não consegue lidar e o motivo é muito simples. Nós não fomos educados emocionalmente para conseguir lidar com as adversidades da vida. A gente não teve essa matéria na escola, né? Então, automaticamente, você tende a baixar a sua energia, a ficar triste, a ficar incomodado, a ficar mais ansioso. Então, quando você passa por todos esses processos, é natural que você desenvolva um quadro de depressão. Eu sempre falo, você ficar triste diante de um momento desafiador se faz necessário. Nós precisamos vivenciar, inclusive, emoções negativas. Mas quando esse quadro se estende, quando isso passa ali do que nós falamos que é o tempo de tristeza, que você pode se dar o direito ali de vivenciar que tá tudo bem. Ah, fiquei triste um dia, 2 dias, uma semaninha, ok. Mas se isso passa, a gente já começa, opa, você está entrando em um processo de melancolia. Olha, você está desenvolvendo uma depressão. E aí a pessoa ela começa a não fazer mais as atividades que ela fazia, não querer mais sair da cama, não querer se movimentar, não querer falar com outras pessoas. Então, as duas doenças, elas acabam se intercalando, né, no meio aí dessa caminhada, se não tiver um acompanhamento assertivo dentro do processo. E a fibromialgia, ela é mais comum entre os homens, com as mulheres, pode também atingir crianças. Como é isso? Sim, pode atingir homens, mulheres, crianças. Eu, particularmente, não tenho dados aqui efetivos para te passar, né? Até não atendo também esse perfil, porque eu recebo muitos adultos que estão acometidos com a doença, né? Mas crianças, de um modo geral, eu não atendo, então eu não tenho esses dados para te falar, olha, as crianças a gente tem alguns números aqui para pontuar, tá? Mas tanto os homens quanto as mulheres, eles passam sim por esse processo e precisa cuidar, né? Precisa buscar todo um tratamento assertivo em torno disso. Existem exames laboratoriais para diagnosticar a fibromialgia? Sim, existem exames que você faz, exames laboratoriais, você deve buscar um médico dentro disso e ele vai solicitar ali os exames para entender qual, né, de fato, quais são as origens e tudo mais para poder começar esse tratamento. E aí retomo que é importante sempre buscar um tratamento multidisciplinar. É legal você buscar um nutricionista, você rever a sua alimentação. De repente, se você faz atividade física, você vai ficar um pouco mais limitado dentro disso, né? Então, é legal também você buscar um personal, entender quais tipos de exercícios você pode fazer e que você vai aguentar fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Buscar um psicólogo para que a gente possa desenhar um tratamento assertivo, porque muitas vezes não é só o paciente que precisa desse acompanhamento, a gente Uhum. precisa também que a família entre nesse contexto, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Ah, é só uma dorzinha, não, tá tudo bem, e não sabem lidar com isso, né? É. Então é legal muitas vezes inserir também a família dentro desse processo para entender de fato de minimizar tudo isso. Mas há tratamento, não é? E esse tratamento, se houver, há tratamento com remédios também? Há cura para a fibromialgia? Tratamentos que vão melhorar a qualidade de vida.
a cura em si, pelo menos eu ainda não ouvi falar sobre o tema, né? Mas é possível melhorar significativamente a qualidade de vida desse paciente. Ah, que bom, que bom. Bem, a senhora já disse que nutricionista pode ajudar, né? Ou seja, tem a questão da alimentação, pelo menos foi isso que eu entendi aqui também. E faixa etária, a senhora também disse que até criança Uhum. pode ter, mas não é o foco da senhora, pelo também o que eu pude compreender aqui. Isso, eu não tenho números Os atualizados para números, te né? passar. Os números atualizados. De qualquer maneira, gostaria muito de agradecer a senhora por ter nos dado essas informações. A gente espera contar com a senhora em breve para outras entrevistas também. Muito obrigado. A psicóloga e apresentadora Rosângela Sampaio, que nos deu uma ideia de como combater a fibromialgia, do que é a fibromialgia, riscos e também formas de detectar. Muito obrigado. Tenha um bom dia e fique bem. Eu que agradeço a oportunidade, você também fique bem. E só para a gente dar aqui um pouquinho, uma palhinha Pois para os não, nossos pois ouvintes, não. enquanto você estava falando, eu pesquisei aqui. No caso de crianças, nós temos aí 6% de crianças que são acometidas com uma faixa etária de 13 a 15 anos, ou seja, que estão entrando já nesse processo da adolescência e mais comum no sexo feminino. Tá vendo como a Rosângela Sampaio não deixa nada ali por responder? Ela responde na Não, a hora. gente pesquisa. A gente já colocou uma situação, ela já foi ali, já pesquisou, já disse que crianças entre 13 e adolescentes até 15 anos têm aí esses casos também colocados. Muito obrigado por sua participação mais uma vez. Quem quer te encontrar nas redes sociais, em programa de televisão ou na própria internet, como é que faz? O Rosângela Sampaio. Bom, as minhas redes sociais é Rosângela Sampaio Oficial. Tem também o meu site, que é o www.mulheresemflow.com.br. Lá é possível encontrar todos os meus serviços disponíveis. Mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade e um Valeu. excelente dia para vocês. Para todos nós. Amém. Obrigado, viu?